pessoal, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Habeas Pasta. Nós somos um lugar em que a gente conversa sobre assuntos polêmicos e atuais, jurídicos, sem qualquer viés político e ideológico. Hoje eu estou recebendo com muito prazer o professor Gesmar César. Ele é advogado, professor, mestre pela PUC, conselheiro da Seccional de Minas e membro do órgão especial. Nós vamos falar hoje sobre as mudanças que o Código Civil pode vir a sofrer, em especial do direito sucessório. Professor Gesmar, é um prazer, viu, ter você aqui sobre esse tema que é super relevante. Eu que agradeço demais o convite, a acolhida. Conversar sobre direito ainda numa mesa bacana dessa aqui, acompanhado da professora Rayane, para mim é uma honra. Um abraço a todos aí. Muito obrigada, professor Gesmar. Pessoal, vocês já sabem, né? Enquanto a gente vai conversar sobre esse assunto, eu vou cozinhar para o professor Gesmar. Opa! E a receita de hoje é uma pasta ao molho pomodoro, bacon e requeijão em barra. Vocês também já sabem que se quiserem reproduzir essa receita, é só olhar na descrição do vídeo que todo o passo a passo, todos os ingredientes estarão lá, tá bom? Professor, então vamos começar a cozinhar e a conversar. Eu queria te perguntar, antes da gente falar sobre as mudanças, como que é atualmente, né, esse direito sucessório, em especial para a questão do cônjuge, né? Pode falar sobre os principais regimes, comunhão parcial, separação total, enfim, fique à vontade. Vamos falar do cônjuge e do companheiro, porque eu acho que a polêmica começa por aí. Nós vamos começar já falando do cônjuge e do companheiro, sim, porque nós vamos ver que isso lá na frente, né, ou atualmente tem gerado a maior controvérsia. Hoje, o cônjuge, ele é um herdeiro necessário. Ele herda juntamente com os ascendentes, juntamente com os descendentes, né? Primeiramente com os descendentes, depois com os ascendentes. E se não for casado no regime de separação obrigatória ou no regime de comunhão universal de bens, ele é herdeiro necessário. Né? Lembrando que no regime de comunhão parcial de bens, ele vai ser herdeiro necessário apenas no patrimônio particular. Então vamos tentar resumir. O cônjuge e o cônjuge barra companheiro, toda vez que eu falar do cônjuge, eu estou falando necessariamente do companheiro, ele é um herdeiro necessário, só não vai ser herdeiro se ele for casado no regime de comunhão universal, já que ele vai ser dono de tudo, né? Então ele vai ter já a parte dele ali. Ele já vai ter direito a metade já dos vai bens. ter direito, né? Já tudo metade é dele. Ou no regime de separação obrigatória, que aí também já tem uma polêmica. No separação convencional, ele é herdeiro. Então, no separação obrigatória, ele não é herdeiro. No regime de comunhão parcial de bens, desde que ele não tenha patrimônio particular. Se tiver patrimônio particular, ele vai ser herdeiro. Se não tiver, ele também vai herdar a metade. Na verdade, nem a metade, ele vai ter direito à meia-ação. Sim. Porque ele já vai ter constituído em razão do casamento. Entendi. Então, por exemplo, no que toca a comunhão parcial, imagine que eu tenha casado e tenha um carro antes de casar, né? Isso. E aí casei. Esse carro é um bem particular. Sim. Então, se eu vier a falecer, o meu marido vai herdar esse carro. Agora, os bens que a gente construiu durante o casamento, então a gente comprou uma casa, a gente comprou um carro, nisso meu marido não vai herdar, ele vai pegar a meação dele, que é metade. Sim. É isso, então, essa questão do bem particular. É claro, assim, pode haver a circunstância que ele seja seu único herdeiro, né? Agora, havendo outros, seja descendentes, seja ascendentes, ele não vai concorrer nesse caso, ele vai ter só a meação dele. No caso, a comunhão parcial, que foi o exemplo que você deu, né? E emendando a questão do companheiro, que é a grande questão, foi que em 2017, o Código Civil de 2002, que ele não é de 2002 nada, né? Eu acho que nós vamos até falar sobre isso. Ele tinha um artigo lá, 1790, que era um artigo problemático, porque ele trazia uma regra específica para o companheiro herdar. E aí isso gerava polêmica, porque a Constituição, que é de 88, falava que não pode haver distinção entre cônjuge ou companheiro, né? Desde que haja aquela vida em comum, né? Aqueles requisitos, né? De constituir aquela família. Né? Então aí tem uma série de requisitos, alguns defendem mais requisitos, outros menos, enfim. O fato é que aí o 1790 ele trazia uma regra particular de direito sucessório no que tange ao companheiro. E aí esse 1790 foi julgado inconstitucional em 2017. O Supremo entendeu que ele é inconstitucional. Ou seja,
aplica-se ao cônjuge as mesmas regras, aplica-se ao companheiro as mesmas regras sucessórias do cônjuge. Uhum. E aí isso, num primeiro momento, resolveu a situação, porque trouxe esse caráter igualitário, Uhum. mas a gente sabe que existem várias formas, né? Quando eu comecei a dar aula nessa matéria, eu brincava assim que, ó, cuidado, se a sua escova de dente está junto com a da namorada, né, configurar união estável. Isso lá em 2011. Uhum. E isso hoje em dia é diferente. As pessoas, às vezes, por comodidade, elas namoram e aí vão dormir na casa do namorado. Na pandemia, isso ficou muito evidenciado, né, por razões de saúde pública. Às vezes a pessoa era namorada e ficavam ali morando juntos, né, mas não necessariamente tinham essa ideia, né, de uma união equivalente ao casamento, né? Com o intuito de constituir família, né? Com o intuito de constituir família, seja o que isso seja, né? Que também não há definição. Não vamos entrar nisso, não, senão dá um programa, dá outro programa só sobre isso. Então, e aí surgiram namoros qualificados, contrato de namoro, né? Tem uma professora do Paraná que eu gosto muito, que ela tem um livro sobre contrato de namoro, é Marília Cardoso Xavier. E aí eu achava que união estável era igual casamento e pronto. Depois eu fiquei pensando, assim, que até por causa, lendo um pouco da doutrina dela, que tem vários tipos, assim, será que, por exemplo, a pessoa viveu 40 anos com casado. Aí ele foi nos últimos 8 meses, 6 meses da vida dele, ele parou de viver com essa esposa, não chegou a fazer a partilha, etc e tal, e começou a viver com uma outra pessoa. E aí ele falece. Será que esse companheiro, ele tem, assim, nessa ordem de sucessória? Na verdade, nessa sequência que eu quis dizer, assim, não no sucessório no sentido de sucessão mesmo. Pelo fato dele ter sido a próxima, a seguinte, né, a próxima relação. Será que ela supera aqueles 40 anos para trás que viveram? Não que tenha uma relação melhor que a outra, não é isso. Entendi. Mas eu acho assim, de você colocar isso muito chapado. Entendi. Que o companheiro vai herdar e pronto. Entendi. Eu acho que a gente pode cair. Entendi. Às vezes não era uma relação de companheirismo, né? De fato, às vezes era um namoro. Isso. Entendo. Ou às vezes, essa união estável, que aí que entra a questão delicada, ela ainda não tinha caminhado o suficiente para configurar ou para ter uma relação tão que seria tão valorada quanto essa outra de 40 anos atrás. Entendi. É delicado falar isso. Difícil, né? Mas a gente não pode negar. Então, essa é uma polêmica que ainda existe, até porque quando foi decidido pela inconstitucionalidade do 1790, o STF não disse que o companheiro seria o herdeiro necessário. Porque tem os herdeiros necessários, aqueles que a legítima tem que tocar. O STF só falou o seguinte, ó, para fins sucessórios, o companheiro tem que ser equiparado ao cônjuge. Ponto. Mas e aí o herdeiro necessário? Fizeram até um embargo da declaração, acho que foi até o IBDFAN mesmo, o STF saiu pela tangente, falou assim, não, isso não é matéria desse julgado aqui. No julgado aqui, o companheiro vai ter o mesmo direito, ponto. Agora, se vai ser herdeiro necessário, ou seja, se ele vai ter que ser garantido, tocado pela legítima, isso aí já é outra história. Porque herdeiro necessário são os filhos, o cônjuge e os ascendentes. Na verdade, falei filhos, mas na verdade são descendentes. Descendentes, que pode ter netos. Pode ser neto e tal. Ascendente e o cônjuge. Isso, atualmente, 1845, no Código Civil. E aí, caso essa reforma venha, né, alguns falam que é atualização, inclusive eu estava até num evento agora, quinta e sexta-feira, o 10º Congresso Mineiro de Direito Civil, que estava falando sobre o novo Código Civil, né, que tem muita polêmica aí. Aprovada essa reforma, o cônjuge barra companheiro vai deixar de ser herdeiro necessário. Ou seja, aí vem vários problemas. Ótimo. É bom que a gente já vai para minha próxima pergunta, né? Você falou super claro como é que está atualmente. Então, com essa reforma, pode começar a falar então do que você já estava falando, que era do regime de comunhão parcial de bens. Sim, Você bebeu uma aguinha? Porque, vamos lá, com a reforma,
O que a comissão fez? Simplesmente tirou o cônjuge barra companheiro como herdeiro necessário. Justamente por causa dessas situações que eu disse. Assim, mas e qual união? Como é que vai ser a união estável? É de muito tempo? É de pouco tempo? Qual a circunstância? Tem união estável e união estável? É muito fácil falar assim, não é tudo igual. Não adianta, não é tudo igual, né? E aí o que a comissão fez? Não, para evitar polêmica, nós vamos tirar... Você reduz a discussão, né? Nós vamos tirar o cônjuge do companheiro. Ele vai poder... então a esposa deixou de ser herdeira do marido. Não é isso. Há uma margem maior de exercício da autonomia, né, do que tange ao direito hereditário envolvendo o cônjuge ou companheiro. Né? Isso vale também para o esposo, né? Sim. Né? Tanto para o homem quanto a mulher. Claro. Então, se antes, antes não, né? Hoje, atualmente, o cônjuge ou companheiro pode ficar tranquilo, que aí dentro ressalvado aquelas situações que eu disse no início do programa, ele vai herdar, com a mudança, com a reforma, caso ela venha a ser aprovada, ele não vai ser herdeiro no primeiro momento em nenhuma hipótese. Ele vai ter que se resguardar com relação a isso. Através de um testamento. Testamento, por exemplo. Mas agora, se ele for casado no regime de comunhão parcial de bens, o cônjuge dele falece, ele não recebe nada? Recebe ameação. A parte dele. Se ele for, agora, o bem particular, que é o exemplo que a gente deu no início da nossa conversa, aí está fora. Aí você vai ter que colocar no testamento. Entendi. Né? Então, a discussão, ela é muito, assim, esquenta muito, principalmente quando a gente fala das pessoas de mais baixa renda, pessoas que não têm acesso, às vezes, a um advogado. Né? Formação. E também em razão do tabu que existe em torno de conversar sobre isso. Né? Sim. Eu acho que hoje não vou dizer que é comum, mas eu tenho 22 anos de advocacia e eu já recebi no meu escritório uma consultoria pré-nupcial. Né? Por quê? Eu casei com 29 anos, eu tenho 45, então eu já tenho 16 anos de casado. Na minha época, você nem perguntava, era regime de comunhão parcial de bens. Hoje em dia, as pessoas têm casado, não vou dizer mais tarde, né, porque cada um... Mas é comum as pessoas casarem com mais de 40, assim, a gente vê um casamento mais maduro, e às vezes a pessoa já tem um patrimônio. Então a gente vê, num modo geral, em certo nível socioeconômico, as pessoas optando pelo regime de separação de bens. Sim. E aí, com mais até abertura para conversar sobre essa questão sucessória, né, já que vai falar até do regime de bens, mas há de se reconhecer que isso não é uma regra geral. Sim. E as pessoas não se preocupam com isso, as pessoas não têm essa ideia, né? Sim. Gesma, assim, eu acho que a maioria do nosso público é um público jurídico, mas se eventualmente tiver alguém que não saiba, né, só para deixar um pouco claro, o que é o regime da separação, né? Tudo que eles tinham antes de casar e os que adquiriram durante o casamento ficam no nome de quem está. Sim. E aí, nesse caso, atualmente, o cônjuge ou companheiro é herdeiro. É herdeiro, ok. Então, assim, eu vou separar o que é meu, o que é dele, e a parte que é dele, eu vou herdar essa parte. Se, por exemplo, se ele tiver filho, eu vou concorrer com os filhos dele. Vai concorrer. Ótimo. Com a nova legislação, se for aprovada da forma que está, ele deixa de ser herdeiro. Deixa. Então, falecendo o marido, a gente vai separar o que é do marido, o que é da esposa, ela vai sair com as coisas dela, mas as coisas dele vão ficar para os demais herdeiros. Isso. Ok. Com relação ao regime de comunhão parcial, que eu acho que é o mais comum, né? Como que é hoje? O que você tem antes de casar continua sendo seu. Certo. E o que você adquirir durante o casamento é do casal. Certo. Então, no eventual falecimento de uma das partes, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir aqueles bens pela metade, o cônjuge sobrevivente pega essa metade e a outra metade fica para os herdeiros, com exceção desse bem particular, que é o bem que o falecido tinha antes de casar. Sim. Porque com relação a esse bem, o cônjuge sobrevivente vai herdar junto com os herdeiros. Perfeito. É isso. E a partir agora dessa atualização legislativa... Caso ela venha, né? Porque... aprovar, né? Ainda não foi aprovada. Com relação a esse bem particular, não vai ser herdeira mais. Não, vai receber só aquela parte lá.
E a comunhão universal, acho que não vai ter mudança, Não. né? Porque comunhão universal, tudo que eles tinham antes de casar, o que adquiriram durante o casamento é os dois. Sim. Então, falecendo um dos cônjuges, divide metade por igual, né? Metade pro cônjuge e metade pro herdeiro. E atualmente já não há concorrência com os herdeiros. Então, com essa mudança legislativa, se vier, não vai ter diferença. Perfeito. Acho que a gente resumiu bem. Resumiu. Né, tá ótimo. Eu acho que é mais ou menos isso para quem não é do direito conseguir entender. Com um cheirinho desse, a explicação ficou melhor ainda. Vocês não estão acompanhando aqui, viu? O cheiro ajuda. Tá ficando um cheirinho bom aqui. Professor Gesmar, acho que ficou claro como que é atualmente e como pode ser, né, de acordo com o que a gente tem no projeto hoje. Pode ser que esse projeto mude. Sim. O que eu queria que o professor explicasse agora para o pessoal é essa questão do direito real de habitação. O que ele é, porque ele já existe, e se ele vai permanecer da forma que está. Falando de forma bem objetiva, o direito real de habitação, hoje, é o cônjuge ou companheiro que ele reside lá naquele determinado bem, aquele bem lá que é do casal, e falecendo um desses cônjuges, né, o outro teria, né, ou tem, melhor dizendo, o direito de permanecer morando naquele imóvel. Né, já que ali é a residência deles, e já que ali, inclusive, assim, decisão do STJ nesse sentido, tem toda uma identidade, uma construção afetiva. Sim. Porque não é só um direito à moradia, é um direito de manter aquele laço afetivo com aquela residência, né, de manter ali o lar que já existia, né, tem esse caráter humanitário. Inclusive, até a decisão do STJ fala nesse sentido, que já está impactado com a morte, né, impactado ali para sair onde tem ali as memórias, ou trazer uma insegurança nesse sentido. Sim. Isso se relaciona diretamente com o regime de separação de bens. Porque vamos para essa hipótese. A pessoa casou no regime de separação de bens e viu o regime de separação de bens a vida toda, 50 anos. E aí tem uma casa só. E essa casa é do homem, por exemplo. Normalmente né? Porque ainda tem uma predominância machista. Aí esse homem falece. Vamos tornar o exemplo mais complicado ainda. Né? Existem filhos, mas filhos de uma primeira relação, ou de uma outra relação, ou de uma relação que não é aquela. Que não são os filhos da esposa, né? Esse casal imaginário nosso que nem tem filho. Então estão lá casados em regime de separação de bens. Um belo dia, o marido falece. A viúva não tem nem para onde ir. Ela não é herdeira. Não, nesse caso, ela é casada no regime de separação de bens, ela é até herdeira, né? No nosso exemplo aqui. Sim. Só que ela tem concorrentes, que são os filhos, né? Que no início a gente disse para complicar o exemplo. Sim. E aí, vai vender aquilo ali, vai partilhar, etc, e tirar ela de lá? Às vezes não vai ter o suficiente para poder comprar outro imóvel, né? Não vai ter o suficiente, né? Então, então no primeiro, para ilustrar, o direito real de habitação é esse, o direito do cônjuge / companheiro, né? Lembrando que a gente fez aquele combinado no início, toda vez que a gente falar cônjuge, nós somos de companheiro também, de continuar residindo no imóvel, né? Na casa, no bem onde residia, no caso de falecimento de um desses cônjuges. Né? Então, é isso. Agora, é óbvio que isso gera polêmica. Um recurso especial, esse vale a pena, do dia 27 de setembro de 2024. Depois eu coloco também embaixo para o pessoal a emenda, alguma coisa assim. Então tá. É o RESP 2151939. 2151939. Vejam bem, o que esse RESP fala? Vamos partir, todo mundo já entendeu o que é o direito real de habitação. Sim. Mas ele relativiza o direito real de habitação, falando o seguinte: olha, né, igual aquele exemplo que você deu no início, normalmente, né, a gente pensa nessa ideia. É só uma casa pequena que nem ia causar. Os herdeiros nem precisam, a viúva que vai ser a mais prejudicada, a gente pensa nesse exemplo. Mas vamos pensar no exemplo que seria uma mansão. Uma casa que vale, sei lá, 30 milhões de reais. Que é muito mais do que ela precisa, né? Isso. O STJ falou assim, ó, nesse caso, não que o julgado lá seja de 30 milhões de reais, né? Mas até porque é segredo de justiça. Mas foi noticiado que o STJ entendeu assim, falou, olha, se há uma possibilidade assim, de que haja uma construção de um novo lar, uma outra residência,
E ainda, conjugado com um eventual prejuízo, né? Porque, lembra, a gente disse, a questão da moradia, a questão da identidade, a questão do afeto relacionado àquele imóvel, né? Sim. E desde que haja uma proteção mínima com relação a isso, garantindo um lar, mas que também observe a situação dos herdeiros. Porque não faz sentido também, se por um lado a viúva ficar à míngua, por outro lado também não faz sentido os herdeiros, às vezes, verem ali num único patrimônio que eles poderiam reorganizar a vida, né, se reorganizar quanto família. Entendi. Então aí relativizou a questão desse direito real. Entendi. É assim, não existe direito absoluto, né? Não. E aí relativizou exatamente nesse sentido. Olha, não faz sentido a gente proteger a todo custo o direito real de habitação, sendo que a pessoa necessariamente não precisa de uma mansão para ter uma habitação, né? Uma moradia. Uma moradia. Então, nesse caso específico, seria justo, né, adequado, autorizar, por exemplo, a venda desse imóvel, porque ela vai ter mais, com a participação dela, com a cota parte dela, ela vai ter o suficiente para sobreviver. Sim. E ainda vai garantir, né, que os herdeiros usufruam efetivamente desse patrimônio. Desse patrimônio. Que, querendo ou não, é deles também, né? No nosso exemplo aqui, é deles. Sim. Né? Então, assim, com relação a esse direito real de habitação, só para ficar bem esmiuçado, atualmente, independentemente do regime de bens, independentemente do cônjuge sobrevivente, né, ou companheiro, ser ou não herdeiro daquele bem, ele tem direito de permanecer residindo ali naquele imóvel. E vai haver alguma mudança com esse novo código ou permaneceu protegendo o direito real de habitação? E deu um plus, deu uma melhorada nisso. Eu acho que muito também em razão de compensar, né? Não vamos esquecer no começo da nossa história que o cônjuge da companheira estava sendo retirado Então ele deu uma melhorada, né? Deu uma melhorada. Ficava aquela dúvida também, e se tiver um outro relacionamento? Né? Se tiver um outro relacionamento... Se o cônjuge sobrevivente casasse de novo, se perderia o direito à habitação. Então, assim, privilegiou-se a questão da moradia, deu essa possibilidade de uma revisão. Muito no sentido do recurso especial que eu disse. E, aliás, muito da reforma é fruto assim, de uma criação jurisprudencial que já existe. Entendi. Né? Até redundante, né? Se é jurisprudencial, porque já existe. Né? Mas, enfim, mais fruto do que os nossos tribunais já estavam construindo. Né? Principalmente na parte de sucessões e família. Né? Então, muita coisa já vinha, algumas decisões ali, tidas como vanguardistas. Então, assim, mantém. E ele amplia, que aí alguns falam de usufruto, vidal, outros aí cada um usa um termo, né? Mas amplia, por exemplo, para outros familiares que não sejam, eu vou usar o termo familiares, que não sejam o cônjuge ou companheiro. Estabelecendo um direito de moradia, por exemplo, para um filho que cuidava do pai. Ou o exemplo que eu gosto de dar muito também é assim, quando por exemplo, moram duas amigas, né? Mulher dentro dessa ótica nossa de sociedade, acaba que esse exemplo cabe mais com as mulheres, assim. De cuidando da outra, não tinha qualquer relação amorosa, né? De cunho sexual, nada disso. Eram amigas que viviam junto e que cuidavam uma da outra. A casa era de uma dessas amigas. Aí, de repente, a casa, embora seja de uma, a outra também ajuda a manter, né? Elas tinham ali uma cooperação. Inclusive, até um dos motivos que elas viviam juntos era para isso, para cooperar com a outra. E aí, uma delas falece. De repente, quem que aparece? O sobrinho, que seria lá o herdeiro, no nosso exemplo aqui, o herdeiro colateral, né? Que não é herdeiro necessário, mas é herdeiro, e que estaria herdando. Essa nossa falecida aqui no nosso exemplo não fez testamento, não descuidou nada nesse sentido. E o que acontece? No primeiro momento, o sobrinho poderia chegar, enxotar a amiga, companheira, que tinha uma relação de afeto, desculpa, de afeto muito maior do que o sobrinho, e aí a outra ficar sem lugar de morar. Né? Então, assim, o novo Código Civil ele amplia
essa possibilidade de moradia. Alguns falam do usufruto Vidal, e assim, tem outras terminologias, mas ele busca ampliar, né? Então, nesse aspecto, eu particularmente, até por causa desse exemplo que eu dou, quando eu dou esse exemplo em sala de aula, eu visualizo bem a situação, que a gente acaba conhece pessoas assim, né? E eu acho justo, né? Eu acho interessante esse exemplo, professor Gesmar, pelo seguinte, as pessoas falam assim, mas se a tia quisesse deixar para a amiga, ela poderia ter feito o testamento. Mas nem sempre é assim. Às vezes as pessoas não têm informação de que é possível fazer um testamento, ou às vezes sempre, vou postergar, um dia eu vou resolver. Tem aquela cultura de não querer falar da morte, enfim, tem várias coisas. Mas aí também, o que acontece? Quando a gente fala do herdeiro, a ordem de vocação hereditária, o herdeiro necessário, o que o legislador busca? É como se fosse o testamento imaginário. O fim da norma é esse. É buscar a vontade do falecido, né? Faz de conta. Imagina que ele quisesse um testamento, ia ser assim. Né? Então, nesse caso, né, desse exemplo, será que é o professor Valci da PUC que sempre fala isso, né? Que quando pensar nos herdeiros necessários, quando pensar no que o legislador trata, no que tange a quem deve herdar, tem que pensar nisso. O que o sujeito lá, o falecido, gostaria que acontecesse? E nesse caso, né, nesse exemplo dessas duas moças, será que queria que o menino vendesse e torrasse o dinheiro? E tirasse a amiga de lá, né? E ia carnaval tempo lá em Escarpas, no lago, né? Sei lá. Não era isso, né? Eu entendo razoável. E uma outra questão que o professor pontuou, que também é muito recorrente, é a questão do filho, que às vezes fica com os pais, é o que cuida, né? É o que mora com os pais, tá ali cuidando, levando no médico, medicando, etc. E aquele pai falece. Geralmente o pai nem quer colocar no testamento, né, uma preferência para esse filho, para também não desagradar os demais filhos. E quando essa mãe falece, essa filha ou esse filho que ficou cuidando ali perde o direito de habitação, porque os irmãos vão, né, fazer um inventário e vão provavelmente querer vender o imóvel, e às vezes a cota parte dela não é suficiente nem para comprar um outro imóvel. Né? Então, isso também se aplicaria, né, esse instituto? Sim, se aplicaria. Não esquecendo daquelas relativizações que a gente disse, né? Você não vai tirar o local de morada da pessoa, assim, né? Logo depois de um falecimento, né? Não é para ser assim. E agora você falou a questão dos filhos, né? Que uma das grandes gritos, vamos dizer assim, que no Brasil a legítima, ela às vezes, alguns consideram muito protegida, assim, que essa coisa dos 50%, que é intocável, né? A questão da deserdação, porque no Brasil são números bem restritos, né? Você não pode... a gente viu casos esses dias para trás, um caso midiático, aí foi o Cid Moreira, né? Que disse que deserdou e tal, mas é um processo delicado. Sim. Né? Você não pode falar assim, ou você torce pro meu time de futebol, que senão eu vou te deserdar. Isso aí não tem como. Não, tem situações muito expressas, específicas, né? O que, caso essa reforma venha a passar, isso vai ser facilitado, vou usar esse termo, assim, facilitado. Né? Porque também, eu acho assim, se existe e aí eu concordo com isso, se existe uma forma de construir relações pautadas no afeto, pautadas na verdadeira convivência, né? Eu acho que isso reverbera lá na herança, sabe? Assim, sim. A herança, nos primórdios, é para garantir a subsistência. O fim, né? O objetivo, né? O instituto lá da herança e tudo, no primeiro momento, é para garantir a subsistência. Depois que as coisas foram mudando, né, que virou... Cada vez acumulando maior patrimônio. E agora até tem gente no movimento contrário, a gente vê às vezes celebridades falando que não vão deixar nada pro... Né, aquele ex-atleta lá, o Shaquille O'Neal, o próprio Bill Gates. Ah, sim, já vi. Né? E aqui no Brasil, 50% você tem que deixar intocável. Com o novo Código Civil, essa possibilidade... a legítima, né, pode diminuir, chegando até 25%. Ah, entendi. Só para esclarecer isso, para quem também não é do direito,
que é essa legítima? Se você tiver herdeiros necessários, nós já comentamos que são os descendentes, os ascendentes e o cônjuge ou companheiro, você não pode dispor de testamento, né, em testamento, para mais de 50%. Então, 50% você faz o que você quiser. Você pode deixar para um filho, se você quiser, você pode deixar para um amigo, você pode deixar para quem você quiser. Atualmente. Então, o que você está me falando é que com esse novo projeto, se for aprovado, essa legítima pode diminuir. Então, assim, ele fica resguardado para os herdeiros necessários 25%. Sim. É isso. E também há um aumento de possibilidades com relação à deserdação. Vai aumentar as possibilidades de deserdar os filhos. Entendi. Zagallo também deu essa polêmica também. Né? A gente pode falar porque tá... Claro. O Zagallo também, a gente viu isso. Dizem que o Zagallo não deixou... Do Zagallo eu não vi, não. Do Cid Moreira eu tinha visto. O Zagallo também teve essa conversa. Né? Agora a gente não sabe até que ponto que é verdade, né? Por causa do segredo de justiça, etc. Entendi. Mas com o novo Código Civil isso iria ser mais facilitado, né? Ia se tornar menos polêmico. Hoje é só importante falar uma coisa. Eu sei que tem gente que não é do dia a dia, mas tem um artigo do Código Civil que eu gosto muito dele, que é o 2006. Por quê? Às vezes as pessoas falam assim, mas um filho não pode receber mais do que o outro filho, não. Pode, né? Desde que seja nessa parte excedente da legítima e desde que seja expresso que isso não vai ser colacionado, né? O que vai ser cobrado depois. Então não tem problema nenhum de um filho receber mais do que o outro. Isso aí é tranquilo. Mas às vezes criou essa ideia assim e o sabedoria popular, vamos dizer assim, fica com essa ideia. Sim. Mas isso não é verdadeiro. Sim, não, eu achei legal você falar essa questão da colação, né, e dando um exemplo para o pessoal entender, é o seguinte: o pai pode fazer doações para um dos filhos durante a vida, por exemplo, né? E a princípio, se o pai não fala nada, a gente vai interpretar aquilo como um adiantamento de herança. Sim. Então, quando o pai falecer, aquilo que o filho já recebeu em vida, a gente vai abater ali na herança para todos ficarem no mesmo patamar. Mas, se o pai faz uma doação expressa, falando, olha, isso não é adiantamento de herança, eu estou realmente doando da minha parte disponível, desses 50% que eu posso dispor, aí tá certo. Pronto, não há nada que se discutir futuramente, judicialmente, não é isso? Uma coisa também que o Código, com essa reforma, trata também, que resolve muita coisa, é aquela história assim, ó. Eu estudei escola pública a vida toda, meu pai nunca me deu um carro nem nada, eu sou o filho mais velho. Você é mais velho? Eu sou mais nova. Você é mais nova. Mais nova, eu sou mais velho. Então, mais velho, às vezes, ele passa um pouco mais de aperto. Olha ciúmes, esse é ciúme. Aí, ó, eu estudei escola pública e tal. Num determinado momento, a família mudou de patamar. Socioeconômico. Aí o outro filho já estudou escola particular e já fez medicina e já ficou mais caro o investimento. Sim. Isso entraria como um adiantamento da legítima? Existem discussões nos tribunais sobre isso. O novo Código Civil já elimina essa história. Deixando claro que não e tal. Traz isso claramente. De forma bem esmiuçada para não haver essas discussões futuras. Existem discussões nesse aspecto. Né? Aí não, fez 2 faculdades, fez 3 faculdades, eu só fiz uma. Né? E aí isso também na reforma busca ser discutido. Mas nem só de flores, né? A reforma tem muita coisa que está sendo objeto, às vezes, de crítica, de rever, né? Está nessa fase de discussão, né? Eu, particularmente, com relação a essa questão do cônjuge deixar de ser herdeiro, acho que cabe uma discussão mais profunda, né? Antes da gente começar a gravar, estava falando aqui para o professor Gesmar de um episódio, né, que já está no ar, que é o das esposas troféu. E a gente fala nesse episódio sobre essa dificuldade, muitas das vezes, de num eventual divórcio, a esposa receber até o patrimônio que ela tem direito. Sim. Né? Então, assim, e pode ser que, dependendo do regime de casamento, por exemplo, uma separação total, ela, no novo código, com essa reforma se entrar em vigor, ela não vai ter direito. Então, assim, se o marido, ao longo do casamento, foi colocando as coisas no nome dele, no eventual falecimento, ela não vai ter direito a essa herança. Né? Tem que ficar mais atento com relação a isso. E tem um problema muito sério, hoje existe ainda,
Existe ainda? Não, existe. E até a gente tem lá mais de uma discussão com relação a isso. O sujeito casa, no regime de... Melhor, né? Vamos começar do começo. Ele tem uma empresa. Aí ele casa no regime de comunhão parcial de bens. Ele já tinha empresa. A empresa valia 1. Aí ele casou, começou a viver com a esposa, foi se estabelecer. Ou seja, né, essa empresa não seria dela, porque é uma empresa que ele continua antes de casar. O problema é esse. Aí, só que essa empresa, aí viveram 30 anos, chegou lá, agora a empresa vale 1 milhão. Aquela empresa que valia 1, agora ela vale 1 milhão. E aí o STJ, a jurisprudência predominante é que esse 1 milhão, se for, não importa, se ele foi reinvestido na empresa, a empresa não vai ser objeto de partilha. Fica só para os herdeiros dele, né? Ela só não teria... para ele. Sim. Né? No eventual divórcio só para ele, só no eventual sucessão. Não, mas isso é absurdo. Mas é o que tem. Aí que entra a fraude lá, né? Você deve ter conversado sobre isso. Né? Porque aí o cara começa a colocar patrimônio lá. Agora, se ele pega o dinheiro da empresa e compra uma casa de praia, por exemplo, aí não, essa casa de praia é partilhada. Porque foi comprada durante o casamento. Isso. Agora, se ele só reinveste, e o termo é esse mesmo, se é um reinvestimento, o STJ entende que não partilha. E aí, o novo código, nesse aspecto, tá vendo assim, que ele tirou essa questão do cônjuge como herdeiro necessário, é muito por causa do companheiro, sabe? Há inúmeras possibilidades disso dar problema. Assim, daquele casamento, por exemplo, aquele casamento mais maduro, que ninguém quer criar problema pro outro. Mas numa dessa aí, um vira herdeiro do outro. Sabe? E aí o código não quis, a reforma não quis entrar nessa conversa. Entendi. De secar isso. Falou assim, não, vamos tirar, que cada um discute e tal. Mas eu concordo. Eu penso principalmente nas pessoas mais carentes. E penso também na dificuldade cultural de tratar sobre esse assunto. Eu acho que a dificuldade cultural de debater... E de fazer o pacto antinupcial poderia resolver muita coisa, né, com o pacto antinupcial, ou eventualmente também com o testamento, mas nós não temos essa cultura, né, professor? Não temos. Infelizmente não temos. Professor, mais uma pergunta, a última. É que esse tema é muito bom, né? A gente vai entrando numa coisa que... interessa todo mundo. E vai falando, e vai falando. E combina com cozinha, né? Você vai falando, família, comida, você vai... Exatamente. Essa questão, nesse novo, nesse projeto, né, de reforma do Código, existe lá um instituto que é a antecipação de bens da herança. Né, salvo engano, artigo 1834 dessa reforma. Explica um pouquinho para o pessoal o que é esse instituto, né? Se caso ele passar, as pessoas já estarem cientes. O que acontece? Teve algumas coisas assim, que a gente observa no texto e de ouvir, né, aqueles que fizeram, né, parte da comissão, o próprio professor Mário Delgado, lá de São Paulo, que a grande questão é o 426, que é o tal do Pacta Corvina. O que é esse Pacta Corvina? Aí eu vou chegar lá onde você está, essa questão da antecipação da herança. Porque hoje é uma vedação de você, em vida, negociar com relação à sua herança. Você chega para o seu Rayane. Então, não põe herança de pessoa viva, né? Nós vamos fazer, com relação à minha herança aqui, nós vamos combinar. Eu não vou deixar nada para você, mas você também não vai deixar nada para mim. Né? Os cônjuges não podem fazer esse tipo de combinado. Né? E isso traz, mais uma vez, uma série de problemas. Né? Às vezes a pessoa casa no regime de separação de bens. Ela não quer, e ela vai e fica de herdeira da pessoa. Não, mas ela pode renunciar depois. Mas depois Poder também, né? Uma coisa... Então, o código, ele traz uma garantia, né, ou tenta trazer uma garantia assim, de um maior exercício de autonomia, inclusive nesse sentido. De pactuar, de negociar, né, de deixar claro alguns dispositivos, mesmo antes da pessoa falecer. Entendi. Mesmo antes dela falecer, assim, mesmo que seja como uma expectativa. Então, assim, eu vejo que essa antecipação vem nessa relativização lá do 426, eu estou usando relativização, mas na verdade
na conformação do 426 numa nova realidade, ideia lá do professor Mário Delgado, e vem também em outros artigos, sabe? Não só no 1834 que se disse, mas tem o 1832 também, que garante uma cota para o cônjuge, no caso de concorrência com os descendentes. Enfim, ele busca falar o seguinte, ao particular, você está mais liberado para negociar, para resolver, para documentar. Né? Então é muito nesse sentido, nesse espírito. São dispositivos, né? São institutos que permitem né, as pessoas a dispor sobre os seus bens para depois da morte de forma mais ampla, né? Sim. Sem menos restrições. Discutir isso de forma antecipada, de forma mais ampla, né? Para que depois haja menos problemas. Sim, menos discussão. Eu sei que nós estamos caminhando para a reta final, mas a reta final, assim, eu queria até deixar essa mensagem. No modo geral, pelo menos a minha percepção, né, tem muita coisa para ser discutida, etc. Mas eu acho que privilegia o advogado, sabe, a reforma. Quando você faz esse tipo de discussão, né, acho que privilegia o advogado consultivo nessa área. Sim. Né, daquela coisa do planejamento, não só sucessório, mas o planejamento matrimonial. Eu acho que é uma coisa que tem que ser colocada, né? A gente precisa criar essa cultura, né? Sim, planejamento matrimonial. Eu mesmo fiz curso de noivo, você fez curso de noivo também, né? Fiz. Né? Mas isso tem que ser ensinado lá, falando assim, meu amigo, você tem que ter um regime de bem, você tem que ter né? E às vezes, assim, até dar a informação, às vezes as pessoas não fazem, não é por falta de vontade, é por falta de informação mesmo, de que é possível, de que isso existe. Né? Professor, eu achei o nosso papo super produtivo. Que bacana. Eu gostei demais. Que bom. Pessoal, vou finalizar, porque o nosso prato já está pronto. Vou servir o professor Gesmar. Professor, eu queria que você olhasse para a câmera, desse os seus recados, onde o pessoal pode te encontrar. Bacana. Se eventualmente o professor tem algum curso que as pessoas possam continuar te seguindo, né? Enfim, ou comprando algum curso seu, fica à vontade, bacana. A câmera é sua. Eu tô lá no Instagram, @gesmarcesar.adv.prof, e toda quinta-feira, 15 horas, eu tô no canal do IBJUS. Quinta-feira, 15 horas, eu tô lá conversando sobre direito de família, sucessores, o pessoal tem gostado de ouvir sobre holding também. Então, essas são as duas formas mais fáceis de me encontrar aí pelas redes. Né? Então, um abraço mais uma vez, obrigado, viu, Rael? Professor Gesmar. Vocês dão licença que eu tô ansioso para comer aqui a massa aqui, viu? Pessoal, então nós vamos encerrar. Eu agradeço muito a sua audiência. Se você acha que tem alguém que tem interesse nesse conteúdo, compartilha, né? Envia, avisa, né, que já tem esse conteúdo importante e atualizado aí no ar. E até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.